que andar com Deus é um mar de rosas, eu estaria mentindo. Mas andar com Deus é bom quando nós andamos com o nosso coração aberto, quando a nossa alma se abre e quando nós chegamos na congregação dos santos com firmeza, com o coração aberto e viemos não para passeio, não para o desfile, mas a gente vem para adorar, para buscar, para louvar, para tocar os céus através da nossa fé. Fique em pé, pega a sua Bíblia e nós vamos entrar na palavra do Senhor. Diga assim: filhos da carne, e filhos da promessa. Esse é o tema da mensagem de hoje. Glória a Deus. Agora, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, no capítulo 9. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler aqui o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Qual é o tema da mensagem, igreja? Filho da carne, da promessa. Mais forte, eu não estou ouvindo, não está chegando até aqui. Mais forte. Filho da carne, filho da promessa. Mais uma vez. Filho da carne e filho da promessa. Muito bem. Vamos achar o diga amém. Romanos capítulo 9, versículo 7 e o versículo de número 8. Amém. Glória a Deus. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Repete aí, diga assim: isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Feche os seus olhos, não se assente ainda, vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para ministrar a Tua palavra. Estamos debaixo, ó Pai, das Suas determinações. Nós precisamos, ó Deus, e como precisamos que o Senhor fale conosco, com a Tua igreja. Somos pequenos, falhos, limitados, pecadores, mas precisamos urgentemente, ó Pai dos céus, e como precisamos, ó Deus, que o Espírito Santo nos desperte nessa noite, desperte o Teu povo, a Tua igreja, para que eles reconheçam, entendam o que é ser filho da carne e o que representa ser filho da promessa. Deus, fala conosco, ó Pai, nos encoraja, Senhor, se conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar. Esteja na bênção do Senhor. Os filhos da carne, eles, por mais que desejem e se esforcem, não poderão ou não terão como assentarem-se na congregação dos santos, dos chamados de Deus, porque a palavra do Senhor é bem clara: Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em Espírito e em verdade. O que significa isso? Isso significa que nós, nessa noite, precisamos romper diante de Deus o véu que esteja encobrindo, os nossos pecados, e romper diante do Senhor qualquer que seja o tapume ou véu que esteja nos encobrindo as nossas mazelas, esteja encobrindo diante do Senhor a nossa fraqueza, a nossa carnalidade, e precisamos chegarmos diante da presença de Deus de maneira transparente, sabendo que Deus é Espírito e que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em Espírito e em verdade, porque quando nós entendemos isso e posicionamos dessa forma, é que Deus
começa a derramar bênçãos especiais sobre nós. É que nós começamos a vivenciar diante do trono da presença de Deus, nós começamos a vivenciar o sobrenatural de Deus. Se Moisés não houvesse vivenciado o sobrenatural de Deus, não teria ele força para caminhar com Israel 40 anos em um deserto, para vivenciar e ver e enxergar a cada tempo um novo milagre, porque cada novo milagre representava para Moisés e para a congregação de Israel um renovo da sua fé. E nós precisamos disso. Primeiro precisamos descortinar, rasgar o véu, arrancar o tapume que nos separa diante de Deus, que tapa as nossas transgressões, que muitas das vezes nós queremos esconder de Deus a nossa fraqueza. E quando nós descortinarmos e nos colocarmos diante do Senhor como realmente somos, pequenos, falhos, pecadores, Deus vai começar a quebrantar o nosso coração e vai dizer assim: digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor vai começar a agir em nós. O Espírito Santo do Senhor vai começar a convencer a cada um de nós que, embora na nossa fraqueza, na nossa pequenez, é que se aperfeiçoa o poder de Deus, a graça de Deus se aperfeiçoa, é na fraqueza e no coração contrito. O Senhor diz para ti nessa noite: quebrando o teu coração, descortine-se diante de Deus. Não imagine você, não pensa você, que Deus está preocupado com a sua roupa, com a sua aparência. Não imagine você que Deus está incomodado com os móveis que você tem na tua casa. Não, Deus está aqui nessa noite para contemplar a tua alma. Você não é filho da carne, você é filho da promessa. Você é uma pessoa diferente, escolhido do Senhor. Deus te chama você pelo teu nome. E isso tem que ser a diferença em cada um de nós. Me entristece quando eu vejo um cristão, um crente, andando cabisbaixo, andando como se fosse derrotado, se sentindo tão pequeno, tão desprezado. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é muito grande. O Deus que nós servimos, a posição que o Senhor Jesus nos colocou como igreja dele, nos faz pessoas especiais. E se isso não trouxer uma alegria na nossa alma, não é verdadeira a nossa fé. Então precisamos rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, eu preciso da tua graça. Eu preciso, ó Deus, de chegar diante do teu trono, para que o Senhor me ensine a quebrantar o meu coração. Senhor, quebranta o meu coração, ó Deus. Porque se não aprendemos isso, igreja, nós não aprendemos nada ainda, estamos engatinhando na fé e jamais seremos fortalecidos, jamais seremos fortes, porque nós somos fortes em Deus, nós somos fortes no poder de Deus, nós somos fortes no poder do Espírito Santo, no convencimento do Espírito Santo. Nós somos fortes quando o céu começa a agir em nós. Louvado seja Deus. E então nessa noite Deus vai nos permitir mergulharmos na história da Bíblia e da sua palavra, para termos o entendimento disso. Qual a diferença entre ser um filho da carne e um filho da fé? Tem diferença ou não tem? Será que importa essa caminhada nossa com Deus, o tempo que nós estamos aqui, o tempo que nós gastamos orando, ouvindo a palavra, buscando ao Senhor, aprendendo? Será que importa? Será que isto traz para nós algo que nos torne diferente das pessoas da carne ou não? Então hoje Deus vai permitir que nós mergulhemos na história da palavra do Senhor,
E nós iniciamos aqui dentro do nosso pai da fé, de Abraão. Ele foi chamado, e ele é chamado, e o Senhor diz para ele que nele, em Abraão, Deus faria uma grande nação. Olha o que é que Deus pode fazer quando Ele pega um homem simples. Porque até então a Bíblia relata a linhagem de Abraão, filho de Ur. Ele não era filho de rei, ele não tinha linhagem de rei terreno, mas era filho da promessa. Era filho da promessa. Filho da promessa. Filho da promessa. E o Senhor diz: Abraão, sai da tua casa e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele vai. E um dia Deus chama ele para fora da sua tenda e diz: Abraão, olha aí, as estrelas dos céus contemplam tudo, assim será a tua geração. E Abraão dá um chororô diante de Deus, fala: Senhor, eu não tenho um fruto da minha semente, do meu relacionamento, do meu casamento com Sarai. Nós somos pobres nesse aspecto. Mas Deus se preocupou com a palavra de Abraão? Não. Sabe por quê? Porque os projetos, os planos de Deus são maiores. Deus, você pensa que Deus se importa quando você apresenta diante deles as suas lamúrias e diz: Senhor, eu estou aqui encravado, Senhor, eu estou aqui dentro da minha casa, não são os móveis que eu gostaria, não é o ministério que eu planejo, não é a profissão que eu tanto sonhei. E Deus não está nem um pouco preocupado. Sabe por quê? Porque Deus é o dono da promessa. Você está enxergando hoje, Deus está enxergando lá na frente o que Ele tem preparado para ti. Mas haveria alguma coisa impossível para Deus fazer? Haveria algo impossível para Deus realizar? E Deus, irmãos, quando Deus vai cumprir a sua promessa, Deus normalmente Ele trabalha na circunstância inviável. Deus não age, Deus não trabalha naquilo que está aparentemente já correndo encaminhado. Deus não trabalha no encaminhado, sabe por quê? Porque Deus quer saber o seguinte: é filho da carne ou é filho da promessa? Porque se é filho da carne, ele vai tender para as coisas materiais. Mas se é filho da promessa, então o que vai sobrepor é a fé. É a fé, é a fé, é a fé que te trouxe aqui hoje. É a fé que te batizou no Espírito Santo. É a fé que te levantou. É a fé que te levou ao batismo do Espírito Santo, ao batismo das águas. É a fé que te ungiu como servo de Deus. É a fé que faz com que você não se envergonhe de dizer que você crê em Deus, que você é crente, que você é cristão, que você vai para o céu, que você acredita no céu. É a fé, é a fé, é a fé, por causa da promessa. Bom, nesse inteirinho, na caminhada de Abraão, bem que Sara tenta dar uma força para Deus, porque estava demorando a promessa. E Sarai disse: olha, eu tenho uma serva que chama Agar. Diz para o marido: dorme com ela e você vai ter um filho. E Abraão, na fraqueza dele, o que ele fez? Eu vou seguir o conselho da mulher. E nasce Ismael. E Deus está dizendo hoje: olha, não tente dar um empurrão nos planos de Deus. Não tente empurrar os planos do Senhor. Não tente ajudar a Deus, porque quando Deus tem promessa, Ele sabe o que faz. Quando Deus escolhe,
sabe quem escolheu. Se Ele te escolheu é porque tem semente para produzir, para ser plantada. Se Deus te escolheu é porque certamente há capacidade. E ainda que não houvesse capacidade, Deus daria dos céus capacidade para a tua vida. Deus te ungiu para isso. Ele te ungiu para isso. E então, nasce Ismael, que é filho de uma opinião da esposa. E posteriormente, lá praticamente na impossibilidade, quando Abraão já achava que não dava mais, 99 anos, Sara com 90, humanamente falando, parecia impossível. Não era um tempo produtivo para a mulher nessa ocasião de 90 anos. O útero dela não era um útero produtivo, mas importa isso para Deus? Importa se há uma impossibilidade produtiva para Deus? Não. Quando Deus quer fazer, Ele vai entrar e vai fazer. Quando Deus quiser fazer na tua vida, Ele vai fazer. Ainda que a circunstância não apontem para isso, ainda que você venha aí tentando, né? Você vem aí há muito tempo já tentando, há muito tempo esperneando, há muito tempo lutando, há muito tempo batalhando e parece que não vai. Mas vai. Quando chegar o tempo da promessa de Deus na tua vida, vai acontecer, vai frutificar, vai florescer aquilo que é improdutivo, vai se tornar produtivo milagrosamente, pela graça dos céus, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Aí nós entendemos a história que o complemento ou o cumprimento da palavra se deu em Isaac e não em Ismael. Por quê? Porque quem era o filho da promessa? Isaac era o filho da promessa. Então o cumprimento se deu no filho da promessa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O cumprimento vai se dar no filho da promessa. Não fica olhando para a circunstância. Está difícil, parece que não vai, não acontece, parece que está improdutivo, parece que está impossível. Deus está agindo e haveria alguma coisa impossível para que Deus pudesse realizar. Haveria alguma coisa impossível para que Deus pudesse fazer quando Ele já prometeu. Olha, nós vamos caminhando, são 3 circunstâncias. A segunda circunstância acontece na vida do filho de Abraão, de Isaac. Isaac tomou Rebeca como sua esposa, e eles tiveram filhos gêmeos, Jacó e Esaú. E a Bíblia fala que Isaac amava Esaú. Por quê? Porque Esaú era forte. Esaú, ele nasceu com os cabelos meio avermelhados, ruivo e forte, peludo. E ele gostava de caçar. E quando ele caçava, ele trazia ali carne para dentro de casa. E quando Isaac, o seu pai, gostava de comer uma carne. Então a Bíblia fala que Isaac amava Esaú. Mas a Bíblia vai dizer que Deus amava Jacó. Esaú era o mais forte, Jacó era o mais fraco. Jacó era de casa. Jacó, ele ficava próximo da mãe, ficava dentro de casa, aprendeu ali a cozinhar, a fazer ali alguns pratos, algumas sopas, alguns alimentos na casa. E ele era fraco, mas ele era da fé, e ele
Davi era da promessa, porque o próprio Deus havia dito que o mais fraco serviria ao mais forte. Por quê? Porque o mais forte se valia o quê? Da sua força. E o mais fraco se valia do quê? Da fé. E quando você se vale da fé, você faz parte do quê? Da promessa. E aí a sua força não é a força do braço, não é a força material, não é a força física, não é a força dos amigos, não é a força dos parentes da carne, mas é a força do alto, a força dos céus, a força dos anjos de Deus, do exército do Senhor. É a força que vem de cima, é a força que vem do alto. Então, se eu fosse você, eu batia a palma e glorificava o Senhor. Ela está na tua vida, a força do alto, a força da fé. Olha que interessante. Jacó, ele confundiu força com ânimo. Ter força é uma coisa, ter ânimo é outra. O que Deus disse para Josué? Josué, tenha bom ânimo, Josué, porque onde você colocar a planta dos pés eu te dou por herança. Tenha ânimo, seja animado, seja espirituoso, desejoso. Tenha ânimo, eu sou contigo. Igreja, não confunda ânimo com força. Esaú confiava na sua força, e Jacó tinha ânimo com Deus. Jacó tinha ânimo na sua fé. Jacó ouvia as histórias de Israel, ouvia as histórias de Deus, e o coração dele palpitava, o coração batia forte no peito. Tem que ser assim. Se não for, se não estiver sendo assim, tem que mudar. E então, a maior prova de que Deus estava certo foi quando, um determinado dia, Esaú estava com muita fome, e Jacó havia preparado ali um prato muito bonito, aparentemente saboroso. E Esaú disse: olha, eu estou muito faminto, me arruma um pouco aí da sua comida. E então Jacó disse: olha, se você quiser vender o seu direito de primogenitura, ou em outras palavras, se você quiser vender a bênção maior que você tem na sua vida, a promessa que você tem por ser o filho primogênito, então pode levar comida. Eu não me importo, não tenho interesse. Em outras palavras, eu sou da promessa, eu estou na fé. O que eu quero está na mão de Deus. O que eu quero não está nesse prato. O que eu quero não está no cheiro. O que eu quero não está no gosto. Mas o que eu quero vem lá de cima, vem do alto, vem do poder de Deus. O que eu quero é algo extraordinário. Louvado seja Deus. Como é que está o teu coração? O que ele tem desejado? Tem desejado lá de cima? Ou está mais para a cozinha, o cheirinho? Está mais para a carne ou para a fé? Está mais para a carne ou para a promessa? Como é que está? Isso vai fazer diferença. Isso toca os céus. Isso muda tudo. Isso vai mudar o que Deus vai fazer na tua geração, o que Deus vai fazer através da tua vida. Isso vai mudar quando você ultrapassar as barreiras e chegar diante de Deus, chegar no céu, se apresentar diante dele. Muda tudo, porque aqui é passageiro. Aqui
Aqui é um tempo, é uma preparação. É isso. Nós nem gostamos muito, né, de parar para pensar nisso. Que o tempo de validade, o reloginho está circulando. Mas graças a Deus, pode passar as horas, esse relógio pode rodar, e que Jesus Cristo venha. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem arrebatar a tua igreja, vem arrebatar aqueles que são da promessa, vem arrebatar aqueles que têm sede, vem arrebatar aqueles que estão com o seu coração aberto, que têm alegria, gozo no Espírito, aqueles que são da fé, aqueles que se alegram na palavra, não são no poder e na graça. E se eu fosse você da fé, eu bateria a palma e glorificava a Deus. Eu glorificava a Deus. Bom, o terceiro e último exemplo, ele é forte. É muito forte. E ele acontece entre uma circunstância familiar esquisita e inesperada. A Bíblia vai falar de um homem chamado Judá. Judá não é um qualquer. Judá é um homem importante da Bíblia. E a Bíblia fala que ele teve 3 filhos. O primeiro chamado Er, segundo Onã, o terceiro Selá. E então, o primeiro filho, o filho primogênito, se casa com uma mulher chamada Tamar. E naquela época, igreja, havia uma determinação de Deus que se o irmão mais velho morresse, o irmão mais novo, então, o da sequência teria que desposar a cunhada, e se essa estivesse grávida, então, ou se engravidasse, então seria, para honrar o nome do irmão que faleceu, seria dado então para a criança o sobrenome do filho que morreu. E a Bíblia fala que Er, filho de Judá, ele era mau diante de Deus. E a Bíblia fala que Deus o matou. E então Judá chama Onã, o filho próximo, e diz: Onã, você vai desposar Tamar. E Onã, ali com o coraçãozinho fechado, ele até desposa ela, mas ele não permite que ela se engravide. Por quê? Porque quando a Bíblia fala, a Bíblia é clara, a Bíblia fala que quando ele ia ter com ela, ou tinha relacionamento com ela, jogava semente no chão, para que ela não engravidasse. A Bíblia é bem clara. Mas na verdade, o que Onã estava querendo fazer, ou estava fazendo, era desconsiderar as ordens de Deus e não permitir que o irmão dele que morresse fosse honrado. Ou seja, se for para me honrar, para honrar o meu nome, vai acontecer. Se não for, então eu vou boicotar. E acontece muito isso até hoje. Porque é o irmão que vai pregar, eu não glorifico. Porque é o irmão que vai louvar, eu não vou bater palma. Porque é fulano de tal que vai ministrar, não me interessa, não importa. Porque a fulano está organizando, então eu não entro. Ou se eu entrar, eu vou ficar só de lado.
Então, quando Deus vê isso, Deus não aceita, Deus não gosta aí, ou não morre também. Bom, aí acontece uma situação que Tamar, ela fica preocupada, com medo de ficar desolada, ficar sozinha, ficar jogada, e acaba tendo um filho com Judá. Só que não vai ser um filho só, vai ser gêmeos. Serão gêmeos. E quando as parteiras vão trabalhar, os 2 filhos estão dentro do ventre, só que um vai. Quando acontece durante o parto normal, é primeiro sair a cabeça, né? Não é? Primeiro a cabeça, é a ordem das coisas. Porque afinal de contas, o que determina a vida é a respiração, o primeiro sopro de respiração. Então primeiro tem que ser a cabeça, a boca. Só que nessa situação aparece a mão de um deles. E a parteira correndo, porque naquela época quem nascia primeiro tinha privilégio. Então a parteira correndo, ela vai lá e coloca um lacinho. Esse seria o primeiro. Só que, enquanto isso, o outro estava o quê? Na posição correta. Dentro da barriga. Estava aguardando o tempo dele. A posição correta. Só que de repente a mão volta para dentro. Meu Deus. E aquele que está na posição, aquele que está quietinho, aquele que está dentro, está na posição, acaba nascendo primeiro. Olha só. É porque aquele que pôs a mão para fora, está lutando lá, está querendo sair, ele recebe o quê? Recebe um lacinho. Ele tem um laço. E diante do homem, muitas das vezes é assim: tem um lacinho, tem um diploma, tem muitos seguidores, milhares de seguidores, tem fama, é eloquente. Então é o primeiro, então vai romper. Marca ele aí, chama ele. Enquanto isso, o outro fica lá, dentro, quieto, na posição, aguardando. Sabe por quê? Porque há uma diferença no filho da carne e no filho da promessa. Quando Deus tiver que fazer, aquele que está dentro e está na posição, o que Deus vai fazer? Ó, Deus vai inverter. Deus vai inverter. Deus vai começar a trabalhar e vai inverter. E aquele que você acha, eu não posso, o Senhor diz: é esse que eu escolhi, é esse que eu separei, é esse que eu levanto para as nações, para a cura, para a bênção, para sarar, para levantar, para profetizar. É este, é improvável, aquele que reclamava, sua e decanta, estava dentro e na posição. Glória a Deus. Então fica aí, permanece na posição. Mas ninguém está me vendo. Permanece na posição. Mas eu não tenho oportunidade. Não interessa. Fica na posição. Fica. Continue na posição. Sabe por quê? Deus está contemplando a tua vida. É Ele que levanta. É Ele que opera. E Ele não opera no tempo do homem. E Ele não vê como o homem vê. E Ele não age como o homem age. Porque o homem fica olhando muito: tem a fitinha, não tem. E agora? Está com a vida? Deixa eu ver aí, confirma aí. Senão não entra. Senão não fala, senão não prega. Eu quero ver a hora que Deus entra e começa a reverter tudo, começa a agir, começa a trabalhar.
e pega aquele que está dentro, aquele que está na posição e fala: vai lá, porque é a sua vez, vai lá, porque eu sou contigo, vai e faça. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé. Eu quero que você entenda que